Boa noite, irmãos e irmãs, alunos e alunas da EFD, Escola de Formação de Discípulos da Igreja Resgate. Estamos aqui entrando na penúltima aula, antes da aula final, que é a semana que vem. Toda quinta-feira estamos com o nosso curso já há 22 semanas e estamos concluindo, então, o módulo 5, que a gente chama de Bibliologia, e você é convidado aí para poder começar o curso ou continuar. E a aula de hoje é a aula 22, nós vamos continuar as epístolas do apóstolo Pedro, e a aula de hoje, então, vai falar sobre a segunda carta que Pedro escreve. Nós sabemos que ele é o autor, autoria e nome, como está aí no slide. Pedro, conforme ele mesmo menciona no capítulo 1, versículo 1, e também ele diz que é a segunda carta que ele escreve, isso no capítulo 3, versículo 1. Provavelmente também escreveu a segunda carta de uma prisão em Roma, na iminência da sua morte, conforme está descrito por ele mesmo no capítulo 3, versículo 14, que ele diz que a morte dele é iminente, e a tradição narra que o apóstolo então pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por não ser digno de morrer como seu mestre Jesus Cristo. A data desta carta é entre o ano 60 e 68 depois de Cristo. Meus irmãos, lembrando que essa data é muito importante, porque está às vésperas do cerco de Jerusalém, e Pedro está aqui também às vésperas do seu martírio na cidade de Roma, e por isso essa carta é atribuída nesta data, e onde muitas situações ainda iriam acontecer nos próximos anos, ali nos próximos 2 anos em Jerusalém. Segundo D.A. Carson, há uma teoria moderna de que a carta teria sido o que eles chamam de pseudoepígrafe, ou seja, o uso de uma identidade mais famosa e antiga para embasar a autoria de um novo texto, contendo declarações, é claro, e doutrinas que, neste caso, o apóstolo Pedro teria dito em vida. Meus irmãos, a opinião de Carson é que Pedro, e pelo tipo de escrita, talvez até Silas poderia ser o autor desta carta. Existem algumas dúvidas, mas é interessante perceber que Pedro poderia estar sendo usado para que as ideias dele fossem, mesmo que implementadas mais para o final do 1º século, início do 2º século. Mas isso também é uma teoria moderna. Nós cremos que a segunda carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. O versículo-chave, os versículos, chave aí de Pedro, está na segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, que o versículo diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O esboço deste livro, da primeira carta, é uma carta com 3 capítulos. Nós podemos ver que o conteúdo do capítulo 1 vai tratar dos fundamentos da fé cristã, ou seja, aborda a santidade. O capítulo 2 fala sobre o assunto dos falsos mestres e as heresias que eles mesmos criam. E o capítulo 3 fala sobre a parousia de Cristo, ou a volta de Jesus, que é a esperança do cristão, e também o dia de juízo para aqueles que são hereges. Podemos dizer que o esboço aqui, ele resume que a segunda epístola de Pedro tem a sua defesa da fé e esperança na volta do Senhor Jesus. John Barnett, um dos teólogos que temos citado aqui constantemente no nosso curso, diz o seguinte, quanto ao propósito da segunda epístola de Pedro: enquanto a primeira epístola foi escrita para animar e fortalecer os cristãos sobre a perseguição e as provações, a segunda tinha por objetivo preveni-los contra falsos mestres e suas doutrinas corrompidas. A primeira foi escrita para consolar e a segunda para divertir. Meus irmãos, o que John Barnett está dizendo aqui é que o problema de meados até o final do 1º século para a igreja sempre foi 3 aspectos, a perseguição dos judeus como judaizantes, e também a perseguição do Império Romano, pelos imperadores, nessa época que Nero estava perseguindo a igreja, e também um problema interno, que era os falsos mestres. Então, a maioria das cartas do Novo Testamento, inclusive Pedro, adverte e também exorta essas pessoas que trazem e deturpam a mensagem da palavra. O contexto histórico, então, desta epístola: Pedro estava combatendo os falsos mestres dentro da igreja. Esses falsos mestres eram imorais e libertinos. Ele enfatizou a verdade do evangelho como algo central no combate contra as heresias.
e a esperança na volta de Cristo. Também muitos dos apóstolos e das testemunhas que andaram com Jesus haviam morrido. Está lá no capítulo 3, versículo 4. Pedro se refere a pessoas que conheciam a Jesus, que eram os apóstolos e outras pessoas que dormiram, né? Ou morreram já até esse ano 70 aí, depois de Cristo. O público-alvo, então, desta epístola, meus irmãos, é a segunda geração da igreja primitiva, né? Os filhos e netos dos pais da igreja ali de Atos 2. A teologia da segunda epístola de Pedro está, pelo menos, baseada num tripé que é o cuidado com os falsos mestres, a volta de Cristo, né? Nós chamamos de parousia, e a terceira é uma vida em santidade, né? Esse é o tripé que fundamenta a vida cristã. Podemos falar que os falsos mestres são mencionados e tratados nesta carta da seguinte forma, com algumas histórias. Nós vemos ali as histórias dos anjos rebeldes, a geração de Noé, Sodoma e Gomorra e Balaão. Então, essas histórias serviram de exemplo, né, para se falar sobre os hereges. E as metáforas que Pedro utiliza na sua segunda epístola são como manchas, capítulo 2, são como fontes secas, ou seja, não servem para nada, ou névoas impelidas, ou seja, vão para onde o vento direciona. Essas são as metáforas que Pedro usou quando se referiu aos falsos mestres. Em relação aos falsos mestres e aos que seguem, né, o mestre, Pedro enfatiza a volta de Cristo como segue. No capítulo 1, os apóstolos falaram da volta de Cristo. No capítulo 3, a promessa do retorno de Cristo será questionada. Depois Deus trará juízo sobre o mundo e o ímpio. A volta de Cristo está perto, era um comentário ali daquela época por todos os apóstolos, para que as pessoas tivessem esperança e força. No capítulo 3 ainda estamos no tempo do arrependimento, ou seja, sempre há tempo de parar com esse comportamento herege. Também a volta de Cristo será repentina mais uma vez. E por último, os cristãos devem aguardar a volta de Cristo em santidade e esperança. Podemos dizer que essas doutrinas teológicas, irmãos e irmãs, querem dizer da importância de nós estarmos sempre atentos ao dia do Senhor. No nosso caso, nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, como esses irmãos também estavam, mas imagine quantas pessoas morreram e para elas Jesus já voltou nesses últimos 2000 anos. Então essa doutrina de você viver em santidade, entendendo que Jesus está às portas, é algo que pessoalmente pode acontecer a qualquer momento, mas vai ter um momento na eternidade em que Cristo voltará e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É isso que é a nossa esperança e também precisamos cuidar da santidade por conta disso. Mais algumas características que Pedro aponta dos falsos mestres, mais alguns gráficos aí para vocês e tabelas para vocês facilitarem o aprendizado. Primeiro, são cobiçosos, está lá no capítulo 2, são pessoas ímpias, ou seja, não têm relacionamento com Deus, são ímpios e são insolentes. Essas são as características. Também são arrogantes, são pessoas irracionais, adúlteros, gananciosos, vaidosos e corruptos. Essa é a descrição do apóstolo Pedro para os falsos mestres que invadiam as casas onde a igreja se reuniam para falar suas heresias. O comportamento deles, Pedro diz que eles estão dentro da igreja, é um inimigo interno. As heresias deles são destruidoras, ou seja, essa doutrina tem o objetivo de acabar com a fé. Eles enganarão a muitas pessoas deixavam a fé por conta dessas falsas doutrinas. Críticas injustas, geralmente à liderança da igreja, assim é o procedimento do falso líder. Eles são devassos, ou seja, têm uma vida que não toma a santidade como prioridade e atraem pessoas fracas na fé, porque pessoas que não conhecem a Bíblia são facilmente enganadas. Esse é o comportamento desses homens que queriam destruir a igreja no primeiro século. Mais algumas características mencionadas e elencadas aqui na carta do apóstolo Pedro. Eles estão dentro da igreja, mais uma vez, difamam a verdade, inventam histórias, são carnais, são injustos, são libertinos e seduzem fracos e prometem falsa liberdade. Essa carta, então, meus irmãos, é o convite ao crescimento na graça, no conhecimento de Jesus Cristo e na vida santa e sóbria, contra os falsos mestres que distorcem a doutrina para justificar a sua imoralidade. Meus irmãos, qual é a doutrina de Cristo, né? Cristo como chave hermenêutica da carta de
de Pedro, né? A ênfase está relacionada à volta repentina de Cristo, ou seja, estejam atentos e alertos, e a segurança que Jesus proporciona a todos aqueles que creem nele. Essa é a mensagem cristológica da carta de Pedro. A segunda carta de Pedro apresenta Jesus, então, como a nossa força. Separei aqui um versículo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meus irmãos, esta carta de Pedro tem por objetivo nos fortalecer na fé, entendendo que esse fortalecimento vem do Senhor quando recebemos o Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus, ele é a nossa força, ele é a alegria do Senhor, a alegria dos homens. E a palavra também diz isso, que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Por isso Jesus é a nossa força. Vamos continuar. Agora vamos entrar para as cartas finais aí, a primeira epístola do apóstolo João. A autoria e data, João, chamado por Jesus de o discípulo amado, provavelmente escreve essa carta já no final do primeiro século, em 85 e 95. Depois do apóstolo Paulo, ele é o maior escritor do Novo Testamento, com 5 livros, sendo um dos evangelhos, né, o Evangelho de João, suas 3 cartas. Estamos agora iniciando, né, essa sequência, que fazem parte do grupo Epístolas Gerais, e Apocalipse, que também foi revelado, tanto o Evangelho, mas ao final do primeiro século. Meus irmãos, é importante lembrar que João foi um apóstolo que Jesus escolheu jovem, para que ele chegasse até o final do primeiro século, quando se fecharia o cânon e a revelação bíblica. João era praticamente um adolescente nos tempos de Jesus e já estava aqui com seus 80 anos, quando recebe a revelação do seu evangelho, suas cartas e Apocalipse. Lembrando também que a maioria dos escritos, inclusive as cartas, a maioria das cartas, sejam paulinas ou as cartas gerais, já haviam sido escritas, né, até o ano 70, ou seja, de 15 a 30 anos antes de João escrever o seu material. Então, por conta disso, ele utilizou todo esse material e os seus escritos são de alta relevância. O propósito, então, voltando ali para o slide, o propósito, aqueles que conhecem o Filho de Deus têm a vida eterna, e essa vida eterna se manifesta em amor ao próximo, comunhão e compreensão correta do ensino bíblico. A perícope-chave são 3 versículos, está lá em 1 João, capítulo 5, de 11 a 13. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. É interessante aqui fazer um paralelo com o que ele escreve em João 3,16, que é considerada a mini-bíblia, que fala sobre o amor de Deus pelo mundo, para quem crê, né, que não perecerá, mas tem a vida eterna. Essa era a mensagem que João, o apóstolo amado, estava falando. Então, as suas cartas são chamadas das cartas do amor, né? Tanto o amor de Deus como o amor que precisamos ter uns com os outros. Aqui o esboço dos 5 capítulos dessa primeira carta. Nós podemos dividir da seguinte forma: o capítulo 1, as condições para a comunhão, né, aquilo que precisamos ter para nos relacionarmos uns com os outros e com Deus. Segundo, a cautela que a gente deve ter no nosso relacionamento, na comunhão. Terceiro, quais as características da comunhão de todos os santos. Já no capítulo 4, fala sobre o nosso comportamento uns para com os outros e para com Deus. E, claro, as consequências desta comunhão e os benefícios da comunhão do corpo de Cristo. Qual é, então, o resumo aqui do esboço? É comunhão com Deus e com os irmãos por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o esboço da primeira epístola de João. João combateu o gnosticismo, né, que é aquela fé apenas pela razão e que tudo é explicável, tudo tem a sua explicação, né? John MacArthur diz o seguinte sobre isso: depois da batalha paulina pela liberdade da lei, o gnosticismo foi a heresia mais perigosa que ameaçou a igreja primitiva durante os 3 primeiros séculos, ou seja, 300 anos. O mais provável é que João estivesse combatendo os princípios dessa heresia virulenta que ameaçava destruir os fundamentos da fé e as igrejas. John MacArthur está dizendo aqui sobre realmente a importância desse início do pensamento de João contra, né, esse pensamento que é o gnosticismo. A teologia da epístola de João, nós podemos separar aqui em uma tabela com 2 colunas. Primeiro, o que Deus fez,
e já que ele fez primeiro, o que devemos fazer? Primeiro, Deus entrega seu Filho. Então, nós entregamos a nossa vida pelo nosso irmão. Primeiro, Deus nos deu o seu amor, então nós devemos amar uns aos outros. Deus é amor, então quem conhece a Deus ama o seu próximo, o seu irmão. Tem dado o seu amor, Deus tem dado, Ele tem dado o seu amor e devemos permanecer então nesse amor, no amor ágape do Senhor sacrificial. Deus nos amou primeiro, então devemos amar em primeiro lugar. Essa é a ênfase teológica, vemos como João aborda a questão do amor. Vamos conhecer um pouco mais sobre as falsas doutrinas que também foram combatidas por João na sua epístola, heresias a respeito de Cristo. Ele trata o docetismo, que afirmavam que Cristo apenas parecia humano, mas nunca teve corpo, era uma heresia daquela época. Também o serentismo, que Jesus recebeu o Espírito Santo no seu batismo, mas o Espírito Santo se retirou na sua crucificação. E nós sabemos que isso não aconteceu, porque o poder do Espírito Santo que ressuscitou a Cristo é uma heresia também, sutil, mas uma heresia. E o gnosticismo, que Cristo é apenas uma criatura, dentre tantas as outras, mas que ele não era o Deus encarnado, ou seja, voltando ao raciocínio, né, ao racionalismo, de que tudo é explicado pela razão. Então essas eram as heresias. Também tinham heresias a respeito do pecado. Uma delas que destacamos aqui é a doutrina, a heresia, né, da impecabilidade. Eles afirmavam que se todos os pecados foram justificados, não era preciso viver uma vida em santidade. Isso é uma heresia muito perigosa que assolava as igrejas nas casas do primeiro século. Também há heresias a respeito da comunhão cristã. Havia um pensamento separatista, ou seja, o separatismo, teoricamente tinham comunhão com Deus, mas ensinavam que não era preciso ter comunhão com a igreja. Isso é interessante até para os nossos dias, meus irmãos. Vemos a importância de nos reunirmos, né? Apesar de todas as dificuldades, seguindo todos os protocolos, nós precisamos tomar cuidado para não cairmos nessa heresia do separatismo, que era uma forma de enfraquecer os vínculos do amor do corpo de Cristo. A igreja precisa se reunir de casa em casa e também na celebração conjunta. A cristologia, então, aqui dessa epístola, né, de João, da primeira epístola, João afirma a encarnação de Jesus como Filho de Deus, e sua cristologia é um combate, então, ao gnosticismo. A primeira carta de João apresenta Jesus como a nossa vida. Separei aqui a própria afirmação dele, como citei aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vemos, irmãos, que a ênfase de João, desde o seu evangelho, suas cartas, é a questão da fé e do amor de Deus por nós, e do amor que devemos ter pelos nossos irmãos. Esse também é um ensino de Cristo, quando ele resume os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas, no sentido na relação vertical que nós temos com Deus, e amar o próximo como a nós mesmos, nas relações horizontais. E o amor precisa ser a base disso tudo, e é claro que, falando sempre de crer, da fé no Evangelho da Graça. Vamos agora para a última epístola desta noite, lembrando que, na verdade, João tem 3 epístolas. A próxima aula vamos falar da terceira epístola. Vamos entrar agora na segunda carta de João. A segunda carta do apóstolo João, segundo aqui as informações de autoria e data, é uma das últimas cartas que foram adicionadas ao cânon do Novo Testamento, no final do primeiro século, entre os anos 85 e 95 depois de Cristo. Praticamente 62 anos depois da morte de Jesus, aproximadamente 30 anos depois do cerco de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, quando o templo foi destruído, e aconteceu a segunda diáspora dos judeus. A diáspora judaica é a dispersão com a destruição. A primeira foi no ano 586 a.C., meus irmãos, lembrando da Babilônia. Nós estudamos isso também nos livros ali, né, de Jeremias, Lamentações de Jeremias, quando Nabucodonosor destrói Jerusalém e leva cativo para a Babilônia os judeus, e eles têm a primeira dispersão. E a segunda dispersão judaica, a diáspora, né, foi no ano 70, quando o imperador romano sitia ali, no caso, e destrói o templo mais uma vez, uma profecia, inclusive, que Jesus fez.
Curiosidade, a carta mais curta do Novo Testamento, ela só tem 13 versículos, só tem um capítulo, é exemplo de Filemão, que tem 25, e Obadias, que tem 21, no Velho Testamento, né? Então tem apenas um capítulo, e é então o menor livro da Bíblia, apenas com 13 versículos, a epístola, aqui a segunda epístola de João. Perícope-chave está lá em 2 João, são 2 versículos, capítulo 1, versículos 9 e 10, diz o seguinte: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em sua casa, nem o saúdem. E o propósito, então, desta carta é confrontar as heresias do gnosticismo, afirmando, então, a sã doutrina, o Evangelho de Cristo. Como só tem um capítulo, né, essa epístola, nós fazemos um esboço considerando, então, os versículos deste capítulo único aí de 2 João. De 1 a 3 são as saudações iniciais. O capítulo 4 fala que devemos andar na verdade, o versículo 5 e 6, que nós devemos andar em amor, mais uma vez a ênfase de João, né, o apóstolo amado. De 7 a 11, combate falsos mestres, e de 12 a 13, as saudações finais. Então podemos dizer que os 6 primeiros versículos tratam da prática dos mandamentos, e os últimos versículos até o 13 de proteção contra os falsos mestres. Viver o que Cristo ensinou, esse é o desafio da segunda carta de João. O contexto histórico, então, sobre a igreja na casa de uma senhora, nós vemos isso ali no capítulo 1, versículo 1, quando João diz ali que ele é o presbítero e escreve essa carta para a senhora, ou seja, para uma mulher que recebe pessoas em sua casa. O que John MacArthur fala dessa igreja, nessa casa dessa senhora, dessa irmã? É possível que, por inadvertência ou falta de sabedoria, a mulher a quem João se dirige na saudação tenha mostrado hospitalidade a esses falsos profetas, ou que João tivesse medo de que os falsos profetas tentassem se aproveitar da boa vontade dela. O apóstolo adverte seriamente seus leitores para que não mostrem hospitalidade a estes enganadores. Meus irmãos, é importante lembrar que o Espírito Santo, e lá em Coríntios, Paulo cita como um dos dons distribuídos para a igreja é a hospitalidade. Então João adverte que eles não deveriam ser hospitaleiros para aquelas pessoas que trazem heresias e falam as doutrinas que não estavam de acordo com os ensinos de Cristo e dos apóstolos. Tudo que é diferente disso é considerado heresia. E daí, sobre essa igreja ainda na casa dessa senhora, porque as igrejas se reuniam em casas, John Stott fala o seguinte: é mais provável, porém, que a frase signifique uma personificação e não uma pessoa. Não da igreja geral, mas de alguma igreja local sobre a qual a jurisdição do presbítero era reconhecida, sendo seus filhos os membros individuais da igreja. Lembrando mais uma vez que a igreja do primeiro século se reunia nas casas. O primeiro templo, meus irmãos, do cristianismo foi construído só lá no ano 222, depois de 200 anos, construíram o primeiro templo cristão. Então a igreja se reuniu nas casas por 200 anos. Vamos continuar aqui o contexto histórico sobre a igreja na casa dessa senhora, né? A igreja nas casas era alvo fácil dos falsos mestres, pois um dos dons do Espírito Santo dos crentes do primeiro século era a hospitalidade. O fato é que a heresia gerava destruição. Então, devido à Pax Romana, falamos sobre isso também, e a construção de novas estradas, os pregadores itinerantes tinham fácil acesso às várias regiões. Ou seja, tanto o evangelho crescia, quanto as heresias também viajavam aqui, como estamos dizendo, a galope, né? A heresia chegava a cavalo nas cidades aí, junto com o evangelho. A teologia, então, de João, na sua segunda epístola, pode ser elencado 2 pontos. Primeiro, a prática da sã doutrina, que gera obediência à verdade, e segundo, a comunhão cristã. Esses são os aspectos das doutrinas ensinadas ali. Ainda sobre os falsos mestres, nesta carta, podemos ver ali no versículo 7, que eles estão no mundo, são muitos, a compreensão sobre Cristo é errada, e são contra Cristo, e procuram enganar as pessoas.
Também devemos ser cautelosos em relação a eles, versículo 8, e não tem Deus em seu coração, e não hospedem falsos mestres, e nem deixem eles falarem no culto, ou seja, na reunião ali de célula, né, na reunião do pequeno grupo na casa, não deixem pessoas falarem heresias, está lá no versículo 9. Esse era o conselho de João aos crentes que se reuniam nas casas. A cristologia de João, ela está elencada da seguinte forma: primeiro, Cristo rejeita todos os que o negam, Cristo aceitará todos que se relacionam com ele e praticam essa doutrina. Tá essa comparação. Falsos mestres e os verdadeiros adoradores. E na terceira, cristologia, viva para Cristo, conheça-o por meio da sua palavra e nunca será enganado pela falsidade. Essa é a mensagem centrada na segunda epístola de João, que apresenta Jesus como a verdade que liberta. Então, separei mais um versículo aqui, também do próprio João no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 36, que diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é maravilhoso? Podemos entender que em Cristo somos verdadeiramente livres. Livres para também buscar uma vida em santidade. Nós temos a possibilidade de escolher não pecar. Nós temos essa vitória dada a nós pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, estamos aqui concluindo, né? E vamos semana que vem para a última aula do módulo 5. E você que persistiu, foi perseverante até esta aula, Deus te abençoe. E você que quer começar, né, a fazer este curso, ele está totalmente digital, né? Na plataforma do YouTube você tem todas as aulas, as videoaulas, e também na plataforma do nosso Google Drive, nós temos ali da Escola Master todos os e-books desse material, muito interessante para você ter sempre para consulta, para lembrar antes de fazer um sermão, antes de dar um estudo bíblico. Esse curso é um roteiro, meus irmãos, a bibliologia é um roteiro para você aprender a ler e contextualizar a palavra de Deus para os nossos dias. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite de quinta-feira, obrigado porque estamos chegando ao final do módulo 5 e o Senhor nos deu condições de chegar até agora. Que o Senhor anime as pessoas a concluírem o curso e também traga novas pessoas, Pai, para iniciar esse projeto. Muito obrigado, Senhor Deus, pela liderança da Escola Master, pela EFD, Senhor Deus, Escola de Formação de Discípulos da Igreja Resgate. Em nome de Jesus, amém e amém. Até a próxima aula, meus irmãos e irmãs.